três, quatro. Certo? Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí a realidade inexcluível. E isso é dentro do discernimento ou da discernimentologia pessoal. É aquela impositiva, impossível de ser excluída. Quer dizer, uma realidade impositiva, impossível de ser excluída na evolução da consciência, cuja presença ou coexistência será sempre tolice, evitar, rechaçar, expulsar ou tentar afastar de algum modo. Agora, as realidades fáticas, quer dizer, dos fatos, as realidades desafiadoras indescartáveis, a complexidade das realidades das consciências, a hiperacuidade, a cosmovisão pessoal, a dissecção minuciosa das realidades, a inexcluibilidade evolutiva, a inteligência da coexistência pacífica com o inevitável, o desenvolvimento da convivialidade fraterna com seres e coisas do cosmos, a inteligência de não brigar com os fatos, o acato às neorrealidades com o descarte das retrorealidades. Quer dizer, a gente pegar as coisas novas e fazer com que elas ultrapassem as coisas antigas. Agora, nós temos aí uma série de considerações, inclusive na taxologia nós estamos falando sobre 10 categorias de realidades inexcluíveis no caminho evolutivo de toda a consciência. A realidade inexcluível, inevitável, inafastável, há de ser encarada com bom ânimo, boa vontade e, sobretudo, autodiscernimento, por quem deseja dinamizar a alta evolução consciencial. Você vem considerando as realidades inexcluíveis na própria vida humana? Vem alcançando vitórias ou derrotas ante tais realidades? Eu quero dizer que esse verbete é o número 1027, tem 4 páginas, 38 logias e 4 máximas. Você pode aumentar facilmente a binomiologia, que só falta 1. E na politicologia faltam 3, tá certo? De modo geral, a situação é essa. Agora, essas realidades eu considero sérias, prioritárias, de imensa importância para todo tipo de pessoa. Porque ou a gente se habitua com aquilo que é o bem natural, aquilo que é o vulgar, o arroz com feijão, porque se nós não fizermos isso, como é que nós vamos nos habituar com as coisas novas? Então tem certas coisas primeiro que a gente tem que saber. Tem coisa que não tem jeito, você tem que repetir sempre. Você já pensaram que todo dia vocês vestem roupa de algum modo? Se alguém veste pijama, tem que vestir roupa depois. A maioria aí tem que tomar banho. Tem gente que às vezes é obrigado a tomar banho até 2, 3 vezes por dia. Outra coisa, a gente escove os dentes, no mínimo, umas 3 vezes por dia. A pessoa adulta tem que escovar o dente. Agora veja, isso é só para começar. São realidades que nós temos em todo momento. Uma outra coisa, você não consegue viver sozinho. Não dá. Uma coisa muito engraçada é que nem na cadeia, na masmorra, a pessoa não vive sozinha, porque de vez em quando o guarda vai lá, tem que levar comida, aquela coisa. A vida é assim. Então, há realidades que nós temos que entender, porque elas não tem jeito a gente tirar da frente. Agora, aqui eu tenho umas perguntas. Em fatologia, na segunda linha, poderia aprofundar o ato de saber aprender na mega escola terrestre? Olha, saber aprender é o seguinte, a maioria das pessoas
estão aqui para saber aprender. Aprendendo é que a gente pode ensinar. Agora, aprender a aprender e depois aprender a ensinar. A vida toda é desse jeito. Agora, quais são os atos de aprender ou saber aprender na mega escola? É a gente saber conviver com os outros, é a primeira coisa. Saber fazer assistência aos outros, é outra coisa. Saber não pensar mal negativamente de nada. Saber abordar as coisas que não prestam negativas sem fazer autoassédio. Então, isso tudo são princípios básicos. Agora, uma coisa boa seria a nossa amiga ir lá na reaprendência, que ela vai ver que tem muita coisa da reaprendência que está ensinando como a pessoa vai aprender a viver melhor, de maneira construtiva, com obras positivas nessa vida humana. Outra pergunta. Para minimizar a ansiedade, que bloqueia a manifestação da consciência, quais técnicas energéticas ou rotinas úteis seriam mais adequadas? A ansiedade pode estar relacionada a assédio extrafísico? Olha, para combater a ansiedade, a pessoa tem que, de vez em quando, começar a fazer um exame das mãos. Colocar assim, e ver se os seus dedos pulam muito, ou a mão. Se estiver pulando muito, se há muito tremor, é porque o nervo vegetativo ainda está alterado. Então, é um processo neurológico. Isso aí pode ser que a pessoa não desenvolveu as energias, o parapsiquismo ainda não foi descoberto, há uma série de considerações. E essa pessoa, então, ela fica com ansiedade maior. Agora, do ponto de vista prático, nós temos aqui um laboratório chamado Imobilidade Física Virgem, que é especializado para esse tipo de transtorno, do ansiosismo. Agora, a pessoa tem que fazer uma série de laboratórios, de sessões laboratoriais. Ele é muito importante. Agora, junto com isso, a pessoa tem que fazer recolhimento íntimo e anotar no laptop tudo que ela fez de ansiedade negativa na última semana. Toda semana ela deve fazer o levantamento e ver o que ela errou. E começar a fazer o processo do ataque pontual na ansiedade dela. O que é que está me perturbando mais? Com o passar do tempo ela vai ver que às vezes ela começou com umas 5 ou 10 causas. Com o tempo fica só uma mais séria. Aí fica mais fácil de acabar com a situação. Então, a ansiedade tem que ir como Jack o Estripador. Vamos por partes. Não dá para ir tudo de uma vez. Então, a pessoa tem que ver quais são as causas, que geralmente não é só uma. São várias. Do ponto de vista prático, objetivo, concreto. Agora aqui, outra pergunta. Entender e pôr em prática os atributos pensênicos é entender os fatos e parafatos com a pensionização flexível, a tudo que verbalizo e penso, quer dizer, a flexibilidade com autodiscernimento cosmoético. É na minha auto-organização pensênica que faço a minha autoassistência? É através dessas fissuras do mental soma que agora visualizo novas sinapses? Olha, não há dúvida. Agora, eu quero te dizer que aqui apareceu novas neosinapses. Isso é uma redundância. Ou é neosinapse ou é nova sinapse. Uma coisa ou outra. Neo já é novo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Entender os fatos e parafatos é a pessoa ficar mesmo, de fato, com abertura consciencial, com flexibilidade do autodiscernimento, com neofilia. Ela gostar da coisa nova. O outro nome também que se usa é xenofilia. Xeno é estranho, filia é o que gosta, que ama. Amar as coisas estranhas, novas, porque a pessoa está querendo evoluir. Ela quer progredir, ela tem que gostar de coisas novas, diferente daquilo que ela faz. Agora, é na auto-organização realmente pensênica que você começa a fazer assistência. Toda vez que uma pessoa pensa mais corretamente, ou tem uma intencionalidade positiva com autodiscernimento,
autodiscernimento. Veja se me entende. Elevado autodiscernimento, essa pessoa, em primeiro lugar, é ela que lucra, é ela que melhora, é ela que vai se sentir mais confortável, é ela que não vai se arrepender, é ela que vai acertar mais. De modo que isso tudo começa pela autopensanização. De modo para combater as fissuras do mental soma, nós temos que fazer muito recolhimento íntimo e muita reflexão dentro da cabeça da pessoa. Eu agora, na minha prestação de serviço, você permite que eu fale mais algum? O Cláudio me permitiu, então, falar de mais alguma coisinha para fazer a minha prestação de serviço. Folha de São Paulo, do dia 26 de julho desse ano. Isso aqui passou, mas está dentro dos nossos processos de livro. Francês queima livros árabes e sofre punição. Inquisição na biblioteca. Um bibliotecário parisiense destruía obras muçulmanas impulsionado por sentimento racista. Ele trabalhava lá já desde 98, por aí, e era bibliotecário, bibliotecônomo. Agora, foi acusado de racista e suspenso de serviço por 2 anos. Eu acho que a pena, a punição foi muito branda, muito boba. Tinha que colocar o homem na rua e não deixar ele trabalhar mais em biblioteca nenhuma. Agora, ele utilizava, veja só, o homem era inteligente do ponto de vista da marginalidade dele. Ele utilizava nomes árabes, retirava os livros e na sua casa ele queimava. As carteirinhas permitem a retirada de até 5 livros de cada vez. Agora, eles chegaram à conclusão que estava faltando 300 livros na biblioteca, que tinha os nomes dos árabes, e eles foram dar um jeito de reclamar o livro, eles falaram assim, endereço desconhecido. Que ele que inventava o nome de árabe para levar os livros. Agora, a Confederação Francesa Democrática do Trabalho pegou o que ocorria e deu em cima. Agora, ele foi classificado como delito de cleptomania, com impulso móvel para o furto. E, junto com isso, ele estava fazendo uma censura política aos árabes. Agora, isso tudo é ligado à prefeitura parisiense, e ele se dizia católico integrista e fazia comentários anti-muçulmanos e anti-árabes. Agora, ele falava que a França vai enfrentar a invasão muçulmana. Agora, Jean-Marie Janot, que é o membro do movimento contra o racismo e pela amizade para os povos, ele telefonou de lá, eles falaram da Folha com ele, e ele falou também que aqui está muito branda, que devia de ser mais. Agora, lá, a biblioteca é chamada Fed Herbe, em francês, que fica próximo à Praça da Bastilha. Vocês veem que a Praça da Bastilha, etc., a biblioteca, tudo, é o problema da Revolução Francesa lá. Agora, ele foi acusado também de destruição do patrimônio público por motivos raciais. Houve furto, destruição e fraude. Racismo, que é tudo considerado crime na França. Agora, o que se passa? Não falaram o nome dele, eles evitaram de dizer aqui quem é, não disseram nada. A gente não sabe quem foi. Mas fica aí o registro para a gente ver como é que é. E eu que defendo os processos de universalismo aqui todo dia, nós temos que falar a respeito de um caso igual esse, que é uma coisa muito séria. Essa é uma realidade inexcluível. Em Foz, nós temos 79 etnias. Talvez no Brasil, até agora, eu não vi cidade nenhuma que tivesse tantas etnias diferentes. 79, com 311 mil habitantes. Isso é uma coisa impressionante. Agora, outra coisa. Isso aqui é o convite que eles estão mandando para as autoridades para a inauguração do tertuliário. O convite está muito bem redigido, só que tem que você não enxerga nada. Ele está pink, com o negócio branco, aquelas bobagens do design. Eu não sei quem fez isso, mas fica aqui o meu registro. Sou contra isso, você não enxerga nada, olha aí. São os bobocas. A gente, quando escreve, vocês que fizeram isso, lembre-se bem,
Letra tem que aparecer na sua frente, no olho. Ela tem que ser superior ao papel onde você está escrevendo. Agora veja, uma loucura, besteira. Mas agora, o convite está bem redigido, bonitinho, certinho. É domingo que vem, meio-dia, entre meio-dia e 12 horas e 12h30. Agora, eu quero dizer para vocês que amanhã, à la noite, às 7 horas, vai haver uma grande comemoração no discernimento. Eu desejaria que todo mundo aparecesse lá, que eu também vou estar lá. E lá vai ter o lançamento da Uniescom, que é a união de nós escritores da Conscienciologia, e também vai ser o lançamento desse livro que eu estou dando em primeira mão. Eu devia te cobrar, porque é um furo jornalístico que eu estou dando. Sempre é tempo da Dalva. Ô Dalva, levanta aí para a turma ver e te dá umas batidas. Olha, a Dalva fez o livro, é uma beleza, uma reciclagem existencial na terceira idade. Ela tem praticamente a minha idade, quer dizer, ela é mais moça, é minha irmã mais nova, ela tem 75 anos, eu tenho 76. E ela fez o livro aqui, o livro é muito interessante. A Rosemary, a Rose, fez a apresentação aqui do livro, inclusive está aqui falando. Isso é da Rosemary que escreveu sobre o livro. Esse deveria ser o livro de cabeceira daqueles que se encontram insatisfeitos com o saldo de sua existência e dos que se encontram ávidos por informar sobre as possíveis consequências da ingenuidade e da escassez de informações. Vale a pena ver o livro, então. O livro tem um caminho que está indo para um verde, ó, uma mata fechada. Agora, está muito bem feitinho, bem arrumadinho, que a Editares publicou. De modo que vocês se preparam para amanhã, para comprar o livro e dar para a autora escrever alguma coisinha nele aí, que vale a pena, né? Agora, faça favor, Cláudio, é a sua vez. Professor, alô? Não está falando. Está falando? Então tá. Está claro para todos nós aqui na fatologia, sim, inteligência de não brigar nos fatos. Eu quero que o senhor fale outra coisa, que é uma coisa muito semelhante, que é buscar fazer prevalecer a versão mais fidedigna, que é algo extremamente inteligente, né? Fazer prevalecer a versão mais fidedigna, que é o inverso, mas é muito parecido com não brigar com os fatos. Agora o problema todo nosso é a gente sempre examinar nos fatos as versões. Qual a versão que você está falando sobre os fatos? Porque todos os fatos aparecem muitas versões. E quanto mais o fato chama atenção, mais versões aparecem. Agora, isso faz parte da natureza humana, do processo da refutação, da controvérsia, do debate. Ninguém pode fugir disso. E nessa questão, nós temos duas questões aí. A falta de transparência, né, que esse tema ele fala, né, e a questão da técnica goebbeliana, que é você repetir várias mentiras até transformar uma verdade, né? Essas são as duas coisas que a gente tem que... São. Agora, a realidade inexcluível, Cláudio, você entendeu por que eu estou chamando a atenção para isso. Você vê que esse assunto, sobre esse aspecto, não é muito falado. Isso aí é uma coisa, por exemplo, que os psicólogos deviam falar isso todo dia. Dentro da consciência terapia também. São coisas que estão na frente. Não tem jeito, pessoa. Não dá. Então, veja, o javali vai ter coisa que ele não vai conseguir tirar da frente. Então, ele tem que levar essas coisas com ele. O javali mesmo, ele passa por cima de tudo, mas carregando a opção de coisa que não tem jeito de passar. Você entendeu, né? Essa é a situação. Dom Arlindo. Valdo, antes de entrar no verbete, estava falando de racismo. Ontem eu vi na Globo News uma reportagem sobre a Itália, como eu sou de origem italiana, fazer um protesto veemente contra eles lá, um racismo danado. Tá batendo recorde na Europa. Por exemplo, se eu for lá com cidadania italiana,
eu sou considerado italiano normal. Agora, se tem uma pessoa de outra raça que nasce lá, é considerada como estrangeira, discriminada. Está havendo um grande protesto. Passou na Globo News ontem, não sei se você viu. Então, eu como origem italiana, sou contra isso, impulsionado por Berlusconi, que é um neonazista. Né? E também teve uma outra que andou escrevendo sobre isso. Agora, o povo também apoia, grande parte do povo apoia. Você lembra daquela nossa amiga jornalista que morou nos Estados Unidos e que escreveu contra os árabes da Itália? Sabe quem é? O que mais discrimina. Sabe quem é a jornalista? Eu sei quem é. Ela morreu de câncer. Falati, como que é? Oriana Falati. Falati. É o nome dela. Oriana Falati. Ela que desencadeou isso mais. O livro dela é terrível. E ela não se arrependeu do livro, não. Até morrer, ela estava a favor do livro. Agora foi embora para os Estados Unidos e começava a falar da Itália lá dos Estados Unidos. E apareceram, eles entrevistaram, inclusive, vários negros lá, eles relatando que os filhos que nascem lá são altamente discriminados. O que você quer com a Itália atual, se o atual presidente é o Berlusconi? E o Berlusconi é neonazista. Você quer mais mafioso do que o Berlusconi? Um dos homens mais ricos do mundo. Além de devido à máfia. E ele que controla a mídia lá, televisiva. Ele controla a tudo. Mídia televisiva já era dele. Ele controla, a meu ver, até o Vaticano. Até o Vaticano, porque o Vaticano não fala nada disso. Agora, eles fizeram nessa reportagem, colocaram até que isso aí já vem do Império Romano, que eles são estrangeiros lá considerados como bárbaros. Então, a discriminação está sendo maior, uma vergonha hoje. Eu, como descendente aqui, para não ficar apoiando besteira que acontece agora, na Itália. Você sabe que eu acho que, em parte, isso é as vascas da morte. Você já viu falar aquele negócio das vascas da agonia? Na agonia que a pessoa está morrendo uma ideia, morrendo uma vida, ou qualquer coisa. Esse caso aí é devido à União Europeia. Essa turma não perdoa o problema da conjugação desses países todos com a União Europeia. Então eles querem mostrar aquilo que resta, o restinho deles, em matéria de processo de identidade, essas tolices que tem de nacionalismo exacerbado, chauvinismo, isso aí é defesa disso. Quando, em 92, quando foi, a gente já estava esperando que fosse fazer a união, eu ainda falei, olha, com o tempo ainda vai haver muita briga devido à xenofobia. Isso vai ser inevitável. O povo que trabalha, que não tem dinheiro, que entra lá como imigrante. E a gente está vendo isso, ó. A França, o que já não aconteceu? Até em Paris, no interior, tudo. A Espanha está acontecendo isso tudo. A Itália está aí agora. A gente já esperava isso. Agora, o melhor da história é que na Inglaterra tem acontecido, mas eles ainda estão até, tem certas coisas que eles nem aderiram, né? A Inglaterra parece que não aderiu nem ao euro, né? Parece que está por fora. Não, ainda é Libra. Não. Ainda é Libra. Libra esterlina. Por quê? Eles não sabem mexer com outra moeda. Tem que mexer com aquelas moedas, tudo atrapalhado. Eles não entendem de matemática. Não, é ou não é? Falta entender de matemática. Eles não têm o decimal, até a direção o numeral do carro nosso. A direção do carro é do lado direito também. Mas não, tudo é assim. Eles são um pouquinho invertidos dentro da situação. Então, veja, nós temos que esperar que ainda muitas décadas vão ocorrer ainda até amalgamar essas etnias e essas culturas. São povos, são nações. Isso aí é difícil. Agora pensa o resto do planeta. Mas lá parece que... Que hora que é que os americanos vão fazer as pazes com os árabes e muçulmanos? Nós temos que fazer isso para chegar no Estado Mundial. Como é que fica? Tudo isso está para ser feito. Quando é que as bobajadas da monarquia, por exemplo, na Inglaterra, na Espanha, vão desaparecer? Já está na hora. Quando? Isso ainda vai demorar para chuchu. Você está entendendo? Agora veja bem, aquilo que eles estavam
Esses dias mesmo, né, que eu estive olhando lá, tem o problema lá de 1645, aquelas lutas na Inglaterra, que apareceu Fairfax, que era aquele o grande general, que foi mudar, mas tinha o Oliver Cromwell, que era um cara super bravo, cruel, bravo para chuchu. E então eles derrubaram o rei, cortaram a cabeça dele, que era como é que é aquele rei? O Charles I. Charles I, cortaram a cabeça do cara, mas mesmo assim veio o filho dele depois e entrou no lugar. Eles queriam estabelecer uma república, mas o Cromwell não sabia mexer com o negócio direito. O negócio deu para trás. E desde essa época, 1600 e tanto, continua a monarquia firme na Inglaterra. 1600 e tanto. Isso já para quase 400 anos. E está lá o negócio. Você está entendendo? Agora veja, a França, gente mais inteligente, através da Revolução Francesa, um pouco depois, um século depois disso, fizeram a Revolução, apiaram tudo quanto era monarca, rei, rainha, príncipe e toda a caterva, a quadrilha da monarquia, e lá foi criado então o processo da República para valer. Até hoje não voltou nenhum rei na França. A Inglaterra não, desde aquela época. O próprio Cromwell, ele era um general, ele entrou na história e se colocou lá na posição como se fosse o imperador, mas aquilo durou pouco. O filho dele tomou conta e acabou com tudo. Tem filmes ingleses que mostram essa realidade histórica, com os negócios todos bonitinhos da história. Um deles é Que Morra o Rei. Se não me engano, é o nome do filme, uma coisa dessa. Hein? Morte ao Rei. Isso aí, ele mostra essa realidade histórica. Por sinal, eu não sei como é que os ingleses conseguem. Eles são bons na monarquia. Por isso, eles são bons no cenário. Eles mostram o cenário de 1600 como se a gente estivesse vivendo naquela época. Nas minhas rememorações, é aquilo. Tem uma opção de coisa que não tem jeito de melhorar ali. Agora, onde é que eles arranjam aquilo? Quer dizer, aquilo tudo existe na Inglaterra, está tudo lá. Então o negócio faz 400 anos que não mudou nada. E eu estou sendo bonzinho, porque tem coisa lá que tem 1000 anos que não muda, né? Agora, lembre-se daquela árvore, tinha mais de 1000 anos, que eu fui lá e me despedi dela. A árvore a gente admite que fica, porque ela não anda. Mas agora, homens andam, tem que haver renovação. Não pode ter o mesmo regime, com a mesma situação durante 1000 anos. Isso está errado. Então, vamos entender isso aí. Agora, você se interessa, até é bom você ver esse filme. Você já viu esse filme? Então tá. Agora, os cenários do filme, vale a pena ver só pelo cenário da época, que a pessoa vai ter uma noção. Outra coisa, eu queria lembrar um negócio aqui para vocês, que eu já falei uma vez. Aquelas pessoas que estão interessadas em ter autorretrocognições positivas, devem ver esses filmes históricos, para elas verem os cenários, como é que era, e aquilo voltar na cabeça, fazer a rememoração. Esse filme aí é bom para ver coisa de 400 anos, que é 1600. O filme é de 1645, mais ou menos, a média dele. Mas pode falar. Se o Eliel me dá licença, só em cima do que Arlindo tinha falado, que Arlindo, essa situação na Espanha ainda é pior. A Espanha agora está com um projeto de oferecer dinheiro aos imigrantes estrangeiros para ir embora e não voltar em 10 anos. Os que estão legais. Então eles pegam todas as pessoas legais no país, com trabalho, com filhos, e oferecem uma quantidade de dinheiro bem grande para eles ir e não voltar em 10 anos. Então, essa situação na Espanha está bem pior que na Itália hoje. Okay? Agora, aqui na reportagem da Globo News, eles deram a entender que a Itália está pior, sei lá, pode. Mas o problema é o seguinte, eu já convivi com italianos aqui no Brasil, o racismo, ele tem base popular. Essas bobagens todas têm base popular. É o Berlusconi, que é neofascista,
impulsionando isso, mas existe uma base daquilo para todas essas besteiras. Né? Agora a Espanha também. Vamos pensar positivo e julgar energia nesse povo da Espanha, da Itália e da Inglaterra. Vamos ver o que melhora isso. De qualquer maneira, fizeram um túnel entre a França e a Inglaterra. Já é uma esperança. Mas pelo que eu vejo, por exemplo, a França, o negócio não é tão bravo assim. Existe Não, mas tem coisa mesmo atrapalhada. Tem. Aí os etarras. Os etarras mexem com a Espanha e a França. Pois é. Olha os etarras. Você quer coisa mais atrasada do que isso? Do ETA é a França, porque tem uma parte do ETA, quer dizer, Agora, Países Bascos, que é da França. Vocês dois estão ótimos. Vocês estão aqui. Agora já deixei, estão com tudo e não estão próximos. Eu já deixei as besteiras de Roma e da Itália. Agora, botar naquilo como base do Império Romano, já... Na reportagem, não sou eu que estou falando, a reportagem da Globo. Foi ontem isso. Ontem, que coisa, hein? Na Globo News. Deve ser interessante essa reportagem. Agora, aqui na fatologia, na 8ª linha, sim, evitação das distorções da realidade. A evitação das distorções da realidade, sim, que é a transparência. Nós precisamos disso, né? As distorções da realidade. Aquilo que o Cláudio estava falando, são os fatos e as versões. Nós temos que ficar com a versão mais fidedigna, aquela que corresponde mais à realidade do fato. Não pode haver tanta distorção de realidade. Mas aqui uma distorção, você está querendo dizer que existe um fato... E existem as distorções, são as versões. Conta um ponto e aumenta um ponto. É sempre assim, né? A vida humana, a natureza humana, a gente tem que superar isso aí. Mas não seria já então, não seria bem um fato já, que é uma... Versão. Uma versão. Certo. E depois na 11ª, as neorrealidades identificadas pelo autodidatismo ininterrupto. Isso aqui entraria o que as neoversões... A pessoa que estuda sem parar, ela vai acabar vendo novas realidades o tempo todo. Ela, então, estudando ininterruptamente, ela não fica parada no tempo. Ela não fica fóssil. Ela não se torna anacrônica. Ela não regride. Por causa do autodidatismo, porque sempre tem coisa nova. De modo que o autodidatismo, ele assegura o processo do desenvolvimento e do continuismo da cognição, do conhecimento da pessoa. Então é muito importante. Autodidática. Uma boa parte das pessoas sai da escola e nunca mais pega livro. Isso está tudo errado. Elas estavam lá obrigadas. Não, a gente tem que estudar sem obrigação, voluntariamente, de modo espontâneo. Esse autodidatismo significa que você tem mais condições de identificar também essas neorrealidades. Você, por exemplo, o que você está falando aí é autodidatismo. Você foi ver o jornal da televisão para falar sobre o processo da Itália. Isso é autodidatismo. Eu, a hora que trago esse recorte de jornal, é autodidatismo. A escola não exigiu que você fosse ver a televisão ou que eu fosse fazer o recorte. Agora, na definologia, tem a palavra impositiva. Ela é impositiva pelo próprio destino, é o determinismo na vida. Por exemplo, é impositivo, do ponto de vista natural, que você se manifeste nessa dimensão por esse corpo aí. Agora, do ponto de vista da lei humana, é impositivo que você use roupa quando você sair de casa. Senão você vai para a cadeia. Aí, uma imposição natural e uma posição artificial. Sendo que esse artificial é legal. Legal, Jaime. Lícito, é licitude, tá certo? Mas essa inexcluível é impositiva sempre. Hein? É sempre impositiva para essa realidade. É uma impositiva natural. Natural. Quer dizer, e outra coisa, ela é espontânea, você não tem jeito de fugir disso. Por exemplo, é impositivo que você nasça através do útero de uma mulher. Se não for útero, tem que ser perto do útero. Que às vezes tem certas pessoas que conseguem nascer um pouco fora.
mas nas vizinhanças. Na taxologia, eu vi aqui, as 10 aqui são, analisando, são impositivas, tudo bem. Mas essas, vamos dizer, realidades mais complexas, também, sei lá... Essas realidades mais complexas não são vistas pelo homem da rua. A consim vulgar ainda não chega lá. Por exemplo, os processos parapsíquicos. Elas não entendem isso ainda não chegaram lá. Agora, tudo que se refere, por exemplo, exemplo da PROEX é tudo impositivo. Mais avançado. Tá certo? Obrigado. Mas então, Eliel. Na página 35, o senhor coloca lá a taxologia, as categorias de realidades inexcluíveis, certo? Posso até ter equivocado. Por exemplo, a categoria da dessoma também não seria uma realidade inexcluível? Sim, isso tem um monte de condições, né? Mas é inexcluível. Todo mundo que chega aqui depois desativa o corpo. É inexcluível. Não tem jeito de você escapar. Mas não entraria aqui nessas entra aí, não. Eu deixei algumas. Ei, você pode pôr centenas. Tá. Uma das coisas que tem mais aqui é processo excluível e excluível. Inexcluível e excluível. Entende? Tá. Tem muita coisa, é a vida humana. Na página o que eu quero é que as pessoas que estão estudando a conscienciologia entendam o processo das realidades inexcluíveis. Você não pode tirar da frente. Você tem que saber conviver com aquilo. O processo todo é de convivência. Tá certo? Por exemplo, essas pessoas que vão para o campo de nudismo, elas não sabem conviver com a roupa. Ainda não chegaram lá. Elas querem voltar para a natureza. Quer virar bicho, igual aos outros. Você já viu, por exemplo, a maioria dos gatos e cachorros não tem roupa. Quando tem roupa, é alguém que colocou. Geralmente é a dona. Esse povo tudo quer ficar pelado o tempo todo, sem nada. E agora estão fazendo isso em alto nível. Tudo quanto é lado, até no Brasil. Tem campo de nudismo. Agora veja, isso aí é o problema do excluível e do inexcluível. Agora, usar roupa é um processo legal. Agora, eles estão querendo, então, arranjar oásis ilegais para a roupa. Legaliza um lugar, todo mundo andar nu. Agora, o que é esquisito as revistas têm trazido agora os brasileiros pelados lá, bumbum de fora, as coisas todas, fazendo, mexendo com água, carregando as coisas, vivendo homens e mulheres de todo jeito, quer dizer, virar bicho. Agora veja, até que ponto que isso é certo e até que ponto que isso é errado. Tem muita coisa boba nisso. Muita besteira. Agora, o melhor da história não é isso não. Por exemplo, em Ibiza, sabe? Tem praia que você está andando no passeio. Aí você anda de roupa. Se você colocar o pé na areia, que vai entrar, tem que ser pelado. Agora veja, é a natureza humana, né? A gente morre de rir, né? Alguns centímetros sem cerca nenhuma, com roupa. Alguns centímetros sem roupa. Entendeu? Isso é Ibiza. Tá. Na página 34, paradoxologia. O paradoxo do liderado mais produtivo e o líder menos produtivo. Isso cabe a CCCI também? Ou é só na SOCIM? Olha, o liderado mais produtivo e o líder menos produtivo são as realidades paradoxais, que a gente está chamando a atenção. Agora, veja, na vida humana, às vezes, é difícil você excluir o líder. Olha o Bush. Muita gente que votou nele, alguns meses depois, queria destituí-lo e não conseguiram. Agora, eu não sei se vocês sabem, o New York Times, aquele maior jornal do mundo lá de New York, publicou uma edição fajuta, falsa, junto com a edição do Dia, falando como se tudo tivesse ocorrendo a favor das coisas dos Estados Unidos. Uma delas estava lá, uma big de uma reportagem. George Bush
entrou dentro de um tribunal que vai julgar os seus crimes de guerra. Está na parte do jornal Fajuto. Esse jornal Fajuto que eu queria pegar para ver como é que é. Fizeram o jornal inteirinho, só Fajuto. Sabe que os americanos gostam de fazer isso de vez em quando. Do jeito que nós temos aqui o dia 1º de abril, eles fazem lá também certas edições de São Fajuto. E elas são lançadas na rua junto com a edição real. Agora, o melhor que eu vi foi isso. Eu não lia, só lia a informação. Então, lá está dizendo que uma delas é o seguinte, que George Bush entrou no tribunal para ser julgado como criminoso de guerra. Isso é os americanos falando deles mesmo. Você está entendendo? Agora, é uma pena que fica só na conversa. Mas esse homem, por exemplo, devia de entrar em crime de guerra. O negócio do Saddam Hussein, por exemplo, é terrível. E agora, eles tinham que honrar o Saddam Hussein, porque afinal de contas é Barack Hussein Obama. Está tudo lá dentro. Agora, outra coisa, não sei se vocês viram que aquele médico Vahiri, que é lá do Al-Qaeda, que ele está desancando com Obama, falando que ele traiu os muçulmanos. Agora, isso vai ajudar o Obama. Que é aquilo que eu falei, precisa ter cuidado, porque senão... Você chegou a ver isso? Pois é, mas isso é justamente... A Al-Qaeda está ajudando o Obama. Agora, eu li aquilo, examinei aquilo tudo, e falei assim, olha, em quem que eu vou aceitar? Sabe lá se isso não é o verdadeiro golpe político que eles estão dando? Não é tipo de muçulmano? Ainda mais esse homem da Al-Qaeda lá, esse médico, esse aí é super inteligente. Ele não é burroide, igual o nosso amigo, não. Entende? O Osama Bin Laden, ele não é não. Esse aí é inteligente. E ele chegou na televisão, falou essas coisas todas. Eu não sei, teve gente aí que deve ter visto isso. Vocês viram essa... Não, a minha interpretação não. Você sabe, eu nasci em Minas Gerais. Minas Gerais é que do jogo alquimia, aquele negócio e tal. Então são as pessoas que têm a orelha em pé, o olho grande fica de olho. Não é assim, Minas Gerais? Eu sou de Minas Gerais. Agora veja, na hora que esse Hariri lá, o médico, fica combatendo o Obama, não é para mascarar a condição para ele poder fazer o que ele vai entender? Até um certo ponto, esse cara não falou isso para o Obama, mas ele fazendo isso, ele está favorecendo o Obama para ele ter liberdade de ação. Sabe lá o que não dá atrás disso? Vocês estão entendendo? O homem é o 100, Obama, Barack. O que vocês querem? Está lá no nome. Agora, ele é muito inteligente, ok. Sabido para chuchu. Mas agora, por exemplo, sabe lá se esse cara, o médico, está fazendo isso para eles não matarem o Obama. Você está entendendo como é que é? Porque, não, olha, ele está contra a Al-Qaeda. Os da Al-Qaeda estão combatendo ele. Vai ajudar para ele fazer as coisas que ele precisar. Você entendeu a minha visão atrás do morro? Visão curva? Você está entendendo? Eu não sei. Eu vi aquilo e falei assim, está aí. Uma atitude ambígua, difícil da gente interpretar. Porque ele falou tudo com ponto nos is, explicando tudo, que ele traiu, insistiu, foram várias vezes, parece que são as 4 vezes que ele falou na mensagem. A mensagem são de vários minutos. Saiu, gente, o negócio está aí, está na mídia. Não, mas isso ele sempre fala, isso aí faz parte do... Tem que falar isso aí faz parte do serviço. Agora, a única coisa que eu não sei é o seguinte, qual é a verdadeira intenção disso? Eu não sei. La garantia não sou eu. Eu não sei isso aí, como é que é. Não sabe. Você entendeu isso que eu estou falando? Sr. Walter, eu queria colocar a seguinte experiência pessoal minha. Hoje à noite eu tive uma projeção, era um processo assistido,
tá? Onde estava consciente naquele processo de assistência. E o que acontece? Eu vim para cá hoje na tertúlia, normalmente e tal. E aí, quando eu estava esperando já o Arlindo vir para cá, a pressão, assim, é muito grande. Cardiochakra, uma série de coisas. E aí, depois, quando eu vim para cá e estabelece o campo aqui, o que acontece? Por que dessa repercussão tão forte na pessoa que está aqui? O problema é que nós estamos estudando o esclarecimento e a consciencialidade. Quando você faz isso, você está tirando o leite das crianças dos assediadores. Você está tirando as vítimas e as presas da frente deles. Por quê? As pessoas ficam autoconscientes disso, acaba o assédio, acaba a possessão. Você está entendendo? Entendi. Então eles têm que combater, porque nós estamos invadindo o espaço deles, o trabalho deles. Entende? Nós somos intrusores para eles. Nós, às vezes, falamos que o assediador é o intrusor na nossa vida. Eles acham a mesma coisa da gente. Tá. Que é uma luta de foice no escuro, numa noite sem lua. Você está entendendo? Para defender as vítimas. Eles não querem mudar esse status quo patológico que eles vivem. Então, com isso, todo mundo que trabalha com isso, até um certo ponto, por isso que uma pessoa, para desenvolver o parapsiquismo bem, ou ela fica com os guias cegos, que a maioria faz, como que acontece na religião, ou se não, ela aumenta a autodefesa das energias, por isso que a gente usa o estado vibracional. Estado vibracional, Eliel, foi uma das primeiras coisas que eu falei, para poder falar de conscienciologia. Você está entendendo? Primeiro, você tem que preparar as pessoas. Porque se não preparar, os assediadores dela acabam com ela antes dela chegar aqui. Tá. Então, esse processo da agitação é normal mesmo. Agora, outra coisa. Quanto mais você se esclarecer e fazer mais assistência, interassistencialidade, de esclarecimento para outras pessoas, mais eles vão atrás de você. Você está entendendo? Isso é o seu galardão. Isso é o seu troféu. É o seu prêmio. O dia que os assediadores deixar de ir atrás de você, quer dizer que você virou vegetal. Não vale mais nada. Está entendendo? Entendi. Às vezes você nem está do lado deles ou é vítima deles. Mas você ficou anulado. Acabou. Não tem mais interesse. Então você está anulado. Zero à esquerda. Não vale mais nada. Ninguém vai ligar para você. De modo que nós temos que ter assediador em torno de nós. Senão, o que adianta todo o trabalho que nós estamos fazendo? Você já viu eu falar aqui? Como é que eu falo sobre assediador? Quem é que eu sou? Eu sou o maior assediado que existe. Eu sou assediado maior. Se eu não for esse galardão, eu peço que vocês me deem. Eu me sinto bem com ele, me sinto orgulhoso disso. Você está entendendo aí? Estou entendendo. Mas então, Rosa. Sobre a parrealidade, sobre a realidade dos morfopensenes. Essa semana eu passei num lugar onde eu tinha, assim, num momento de crise, eu fui parar naquele lugar. E aí aquilo acessou em mim a mesma sensação do passado. Eu falei, mas como, né? Se isso já está superado, queria entender, assim, até que ponto tem... Não, é porque você fez o pensamento da evocação passada. Mas aí foi um mecanismo intraconsciencial meu que vendo o local intraconsciencial que detonou a situação. Mas às vezes o ambiente extrafísico estava propício, o cenário estava armado para você. Então como a gente diferenciar assim, até que ponto aquilo é... Aí é você que tem que saber o que é que você pensou antes, qual foi a intenção, o interesse ali do momento, qual foi o objetivo que você estava ali, por que você foi lá. Tem que ver isso. Só passei. Agora, a questão toda se trata de morfopensene, a questão é exteriorizar a energia mesmo e tentar limpar o ambiente. Lógico, né? sempre é exteriorizar a energia para aumentar as autodefesas. E quando você desenvolver mais, você vai se encapsular. Aí melhora mais, é mais rápido. Mais eficaz. Entende? Mas então... Nós estamos na primeira jornada de paradiplomacia, né? Eu queria saber se o senhor quer comentar aí, qual que é o potencial da CCCI, na medida em que tem muitos ex-líderes e tudo,
de fazer trabalho paradiplomático e tudo. Comentasse para a gente. Isso é muito importante, aí, a paradiplomacia. Eu trouxe aí, antes disso, aquele recorte dos jornais, aquela sessão aí que está falando da paradiplomacia. Agora, o que eu vejo é o seguinte: é necessário que todo mundo aqui se conscientize mais do processo da política. É a chamada politização pessoal e grupal. Por quê? A política é uma coisa inevitável. Ninguém pode viver sem política. Agora, o ideal é viver com a política de maneira construtiva e não de uma maneira negativa ou sendo vítima da política em tudo que acontece. Porque na hora que nós nos deixamos ser vítimas da política, nós acabamos sendo comparsas, cúmplices. Isso aí é negativo porque aumenta a nossa interprisão grupo kármico. Agora, uma pessoa, então, mais acordada, desperta para o processo, alerta, ela não vai mais se auto-vitimizar politicamente com as coisas. Você vê que eu falo aqui do ponto de vista político, abordo as coisas todas, faço interpretações de política municipal, estadual, federal, internacional, cósmica e extrafísica. Tem 6 tipos de política aqui que eu falo mais quase todo dia. Hoje mesmo nós não falamos da política aí sobre a Espanha, Inglaterra, Itália. Entende? Então é necessário haver uma maior consciência política entre nós. Ainda existe aqui na CCCI algumas pessoas que acham que a gente não deve mexer com política. Nós não mexemos diretamente com política. Por quê? As nossas instituições são apolíticas. Nós também somos apolíticos. A maioria aqui é até apartidário. Mas veja, nós votamos. Você tem que cumprir os deveres cívicos da sua própria vida. Você é um cidadão. Então, essa conscientização, nós não podemos fugir dela. É isso que eu acho que é importante pensar. Na medida que a gente consegue desenvolver a lucidez e escolhe a ciência como melhor forma de discernir o que é melhor para todos, em que momento que você tem que lançar a mão da política? Quer dizer, como é que se relaciona? A hora que você faz isso aí já é uma manifestação política. O seu posicionamento aí é um posicionamento político. Você entendeu? Isso que eu estou falando, a política está em tudo. Por exemplo, é impossível você ter uma escola que não tem uma política educacional. Tem que ter uma política administrativa, tem que saber qual é o objetivo dessa escola. Qual é a técnica pedagógica que essa escola usa? Isso é a política. Entendeu? Por exemplo, qual é a minha política para fazer a proposição da conscienciologia? É a divulgação através do princípio da descrença. Observe, é a minha política. Então é a política universalista. Eu chamo isso da holofilosofia. Olha a lógica, política. Toda instituição, e principalmente aquelas que mexem com divulgação, com ideia, com comunicação, elas têm uma base ou uma raiz política muito forte. Todas elas têm. A Unicim tem política, o discernimento tem política, as ICs têm política. Então a política básica é nossa. Mas veja, nós não somos políticos. Entendeu? Nós não precisamos de ir a palanque, nem vamos a palanque para defender esse ou aquele. Mas agora, nós votamos, nós somos eleitores, somos conscientes disso. Então, a paradiplomacia, ela existe devido ao processo da política, a parapolítica e principalmente o paradireito, né? A paradireitologia, como nós chamamos. Por último, qual que é o potencial das pessoas, ex-líderes, de fazer influência extrafísica, sendo mais objetivo? Na realidade... Escuta, nós temos influência na comunidade. Observa o tanto de político que vem aqui. Nós não fomos atrás deles. Eles é que vieram. Isso é política. Então, naturalmente, nós não fazemos
política profissional. Mas você atua como político, não tem outro jeito. Tá certo? Esse ano mesmo, teve um político que chegou aqui, a hora que eu estava saindo aqui, ele me acompanhou, só nós dois, ele virou para mim e falou assim, ô professor, eu estive aqui e a gente não pode falar nada devido ao processo da divulgação. Agora, se o senhor falar o meu nome por aí, todo mundo vai votar. Me ajuda. Eu falei assim, eu vou pensar no seu caso. Eu não falei nada disso aqui na tertúlia. Mas ele me acompanhou, só falou nós dois, e rindo, achando bom. É uma oportunidade de falar, só nós dois. Eu te falar isso. Outra coisa, ele não foi eleito não, tá? Eu não falei e ele não foi eleito. E eu sabia que ele não ia ser eleito. Mas deixa para lá, não estou falando o nome dele nem nada. Ele esteve aqui esse ano umas 3 ou 4 vezes conosco. Tá certo? Mas então... Tenho 2 questões, professor. Aqui eu estava vendo a questão da taxologia. A gente pode afirmar que nesse nível atual que a gente está evoluindo, a questão do determinismo faz parte dessa questão da realidade inexcluível? Não, é um determinado grau de determinismo? Está aí, mas veja, esse é um determinismo natural que não é aquele percentual mais brabo, mais ou patológico que a pessoa tem. Por exemplo, não tem jeito de você falar que é patológico uma pessoa que se manifesta aqui nessa dimensão. Ela tem que usar o corpo. Ou seja, o ginossoma ou o androssoma tem que ser um deles. Não tem jeito. Entendeu? Então, isso aí é taxativo, é determinado. É um determinismo, mas nós mudamos esse determinismo através da abertura do livre-arbítrio. Quanto mais a pessoa abre o livre-arbítrio, menos determinismo ela vai ter no destino dela. Ela vai escolher cada vez mais o próprio destino, o próprio destino, o próprio destino. Entende? E aí a força da vontade dela vai ampliando cada vez mais. Vai ampliando cada vez mais com lucidez. E outra coisa, ela vai ficando cada vez mais tranquila. Agora, o nome disso é serenidade. Ela vai caminhando para a serenologia. Enquanto a pessoa está tremendo, ou está ansiosa, tem ansiedade, tem ansiosismo, ela está do outro lado da serenidade. Tá certo? E aqui na fatuística, professor, na fatologia, tá? Sim. A 5ª linha de baixo para cima. A coexistência pacífica sem subordinação às imaturidades. O senhor pode discorrer um pouco, por gentileza? Então, o problema todo é o seguinte. Por exemplo, eu trabalhei 28 anos no Espiritismo, movimento espírita. Deixei lá sem brigar com ninguém. Você está entendendo? Hoje eu convivo, tem uma opção daqueles meus amigos que até hoje me visitam aqui, vêm conversar comigo e tal. Muitos até me seguiram quando eu saí de lá. Então, isso é coexistência pacífica sem subordinação às imaturidades. Por quê? Religião, para mim, é um nível de maturidade ainda. Entendeu? Outra coisa, tem uma série de artistas que eu conheço que são meus amigos. Agora, eles só se dedicam àquele processo da arte. Para mim, isso também é um nível de maturidade muito grande ainda. Mas eu convivo bem com eles, somos amigos, etc. Tal. Entende? É a vida. Entendi. Tá bom, obrigada. Tá. Queria fazer essa comparação entre aquela atitude estoica, do estoicismo em frente à realidade da vida, né? Ao contrário daquela pessoa já acomodada, ou a covardia evolutiva, né, das pessoas. Como dosar isso? Daquilo que é inevitável ou daquilo que está acomodado? Aí é o problema da gente ver o nível da lucidez da pessoa. Pela lucidez você vai ver a intenção dela. Tem gente que a intenção é de se acomodar mesmo, porque ela está empurrando com a barriga por causa da preguiça. Então é a lei do menor esforço. Agora tem outros que não, é por ignorância. Esse precisa ser socorrido, esse precisa ser esclarecido, esse precisa dar atalhos. É aí que é o X. Agora, ó, eu não sei qual o percentual de uns e outros na humanidade, a gente não sabe. Agora, todos os dois ainda são bem elevados, né? É muita gente que ainda tem. O número disso é muito grande. Você acha que isso é aquela... O número de pessoas envolvidas assim ainda é muito avançado, muito elevado.
Que criam barreiras que não existem, no caso. Não. As pessoas criam barreiras para si próprias, entendeu? E elas criam masmorras para viverem por elas mesmas, sendo que elas não precisam. Você quer coisa mais ditatorial do que uma droga, por exemplo, a cocaína? É uma ditadura. Você vê que a pessoa deixa de tomar a droga, ela começa a trabalhar dentro da pessoa bioquimicamente, dá síndrome da abstenção. Veja. Uau. Olha só. Pois é, mas tóxico de modo geral. Agora a cocaína que é o clássico, né? Uma coisa terrível você pensar nisso. Agora, as pessoas gostam disso, elas enfrentam isso, elas arranjam isso, elas querem. Aí, o que se passa? Depois não sabe sair. E como seria essa visão do estoicismo em relação à vida? O estoicismo, isso aí é uma faca de dois gumes. A pessoa tem que estudar bem o que ela quer falar com o estoicismo. De modo geral, os estoicos, aí no caso, eles podem ser apenas covardes. Mas também pode ser aquelas pessoas que são abnegadas, que estão fazendo auto-sacrifício em favor de outros. Por isso que a intencionalidade... O negócio é ver o que é o seu estoicismo. Você está falando de quê? Então, estoico, do ponto de vista geral, pode ser tanto positivo quanto patológico. Depende da abordagem. Qual a intenção que está, entende? Dirigindo a diretriz daquela manifestação. Isso aqui é o estoico. Agora, eu gosto de falar, é aquela pessoa que faz o auto-sacrifício cosmoético. Em silêncio, sigilosamente. Não fala nada para ninguém, ela faz. Esses só os amparadores ficam sabendo. Os assediadores ficam sabendo, ficam danados da vida, mas eles não entram, porque não tem ambiente para atacar. Quando a pessoa acerta nas suas manifestações, ela não deixa vaza ou oportunidade para os assediadores. Os atos corretos são anti-assediadores. Eles não deixam haver o assédio. Então, uma correção é uma coisa muito séria. É um processo de saúde, de rigidez, é homeostático. Por isso que a gente precisa de observar bem a correção imediata, instantânea dos nossos enganos, erros, falhas. Isso é que é o ideal. Para evitar que os assediadores entrem na brecha, na cunha que nós criamos. Enquanto você fez aquele ato errado, entre você e o ato tem uma brecha que os assediadores entram. Quando você preenche aquilo e acaba com o problema, não tem jeito de eles entrarem. Então, a correção imediata dos erros, das falhas, dos enganos, dos equívocos, demonstra alto nível de inteligência. Que é o primato evolutivo também estava falando, né? Então, por exemplo, o estoico, se ele está acomodado, ele está errando. Ele é patológico. Se ele está fazendo aquilo como auto-sacrifício em favor de todos, ele está rígido, ele é sadio, ele está ajudando os outros, é outra coisa. Isso é também naquele negócio do primato evolutivo, né? O que você põe na frente? O auto-primado é o estoicismo positivo, cosmoético. É isso. Certo. Mas então... Professor, dentro do tema da paradiplomacia, da parapoliticologia, estou querendo entender que o lobismo é uma realidade inexcluível. Porque hoje, até na ONU, a gente sabe da existência do lobismo. Sei. Então, eu quero saber, como é que o senhor entende isso? Nós lobismo temos também lobismo é uma coisa extra marginal. físico? Até o momento, não há lobismo muito cosmoético em nada. A maioria do que existe aí, vamos falar aí, para ser bonzinho, 90%, é tudo marginal, é ilícito. É tanto que no Brasil já tentaram várias vezes, tem lá um projeto, inclusive no Senado, que está arquivado, engavetado, contra os lobistas, para regrar, legalizar, institucionalizar a condição de lobista. Mas o Brasil não deixa. Agora, a maioria dos lobistas nesse país são marginais. Esse povo todo
Mensalão. Tudo era lobista, a maioria deles. Brasília é a capital dos lobistas, que é a capital do Brasil. Está cheio de gente marginal. Agora veja, eles querem mudar a lei, querem institucionalizar, eles querem regrar. Agora, mesmo aí, é preciso de ver essa lei. Porque o que adianta regrar a máfia, se ela continua? Então, lobismo, como é praticado, vivenciado hoje, é uma máfia. É uma máfia roubando dos contribuintes aquilo que podem. A maioria é assim. Por exemplo, gente, o que é que não tem de lobismo? Por exemplo, nos Estados Unidos, lá da associação do rifle e os processos das armas. Eles não conseguem superar aquilo. Você compra a arma com piscar de olho, assim, você compra a arma que você quer. E arma de furar até um blindado, um tanque. Você compra. Na rua. Estados Unidos é assim. Agora, tudo tem lobista ali atrás. Mas o senhor Então, não acha são que a gente age como lobista muitas vezes? O que é? A gente age como lobista. Muitas vezes a Nós gente todos representa. agimos, mas veja, nós não somos profissionais da marginalidade. Mas eu não estou falando Esses são os profissional. 10% que eu estava falando que salvam. São as pessoas bem intencionadas que estão ajudando os outros. Por exemplo, qualquer coisa que você faz uma manifestação pública é um tipo de lobismo. Entende? Não há dúvida. Eu, a hora que estou falando aqui no online, eu sou lobista da conscienciologia. Se você for levar isso a esse nível, tudo é lobismo. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando são os profissionais que agem como lobistas para defender, por exemplo, a arma, o cigarro, os remédios que não prestam. Como é que é isso? Isso é que está errado. Então a gente pode considerar Esses que existe um lobistas, por lobismo exemplo, positivo. que defenderam muito tempo aí o asbesto. Quanto tempo? Até hoje ainda está defendendo os lobistas. Tentaram acabar com os processos do Brasil. Quantos anos? Foi um custo para isso. E os lobistas do século XIX? Já existia, o nome não era esse. O José de Alencar era lobista da escravidão. Tem um livro, eu trouxe o livro, falei nele aqui esses dias. Ele era lobista. Escreveu uma carta para o imperador, exaltando ele a favor da escravidão. Sendo que o Brasil, naquela ocasião, já era um dos últimos, talvez o último, que ainda tinha escravidão. O resto tudo já tinha acabado. Então, veja, os lobistas, eles sempre existiram desde a antiguidade. Agora, o que é bom é que nessa época nossa, já se coloca o pingo nos is, já se dá o nome aos bois, já mostra essa realidade de lobismo. Agora, observa esse negócio que eles estão tentando colocar a lei em cima e não conseguem fazer isso no Brasil. Agora, nos Estados Unidos é uma coisa espúria, todo mundo sabe disso. Eu já frequentei Washington e sei como é que é, o ambiente é pesado. Mas se encaixa nessa... A hora que aparece lobista aqui, você já deve ter visto eu fazer isso. Tem vários que já apareceram, a maioria não aguenta ficar conosco. Ou ele deixa o lobismo, ou senão ele não aguenta. Para ficar com a cosmoética, é duro, hein? Ser lobista, hein? É uma das coisas mais difíceis que tem. É colocar um carro numa barca e o outro na outra barca. Ele acaba afundando. É difícil. Mas se enquadra nessa realidade? É inevitável. O lobismo tem que existir. São os defensores de determinada corporação, determinada indústria, comércio, ideia, objetivo, trabalho, produto. São os defensores disso. Mas agora, há muitos expedientes escusos que eles usam. E o suborno? A maioria do suborno, por exemplo, em Brasília, tudo é feito na base de lobista. São os maiores subornadores do Brasil, são os lobistas. Eles já vivem subornados. Porque eles recebem suborno e dão suborno. Então é suborno, você está entendendo? A favor e contra. Quer dizer alto e hétero. Passivo e ativo. Entendeu? É para estudar. É para estudar. É para estudar. É para estudar. Porque nos nossos temas, nós precisamos contemplar essa atividade. Mas metendo o pau, do jeito que eu estou fazendo. Por exemplo, a mesma coisa é o problema da descrença.
Não seja poliana, não queira edulcorar lobismo que não dá certo. A maioria do lobismo está aí, 90% é criminoso. Agora, ó, a mesma coisa é o princípio da descrença. Tem gente que quer torcer o princípio da descrença. Então eles fazem da seguinte maneira: olha, você não deve crer e nem descrer, deve fazer a sua experiência. Com isso, é um eufemismo, eles estão acabando com a descrença. Entendendo? Agora eu não, eu falo bem claro. Não acredite em nada que nós estamos falando, experimente. Quer dizer, não acredite em ninguém. Até na sua mãe, até no seu amparador, você tem que desacreditar. A gente tem que ser cético, se a gente não tem aquela experiência. Por quê? É acreditando nessa besteirada que nós ainda não somos serenões. Está entendendo? Somos bichos aqui ainda. Pré-serenões fazendo uma força danada. Então, o princípio da descrença. Já tem um monte de lobista aí que está querendo mudar. Não adianta. Ele acaba com o princípio da descrença. Eles não veem que estão fazendo isso. A hora que você fala, não, você não deve crer nem descrer. Faça a sua experiência. Acabou o princípio da descrença. Professor, mas eu acho que na hora que regrar, na hora que tiver uma lei, o lobismo acaba. No Brasil? Sim. Quantos séculos? Quantas leis não pegam? Não sei, mas tem que começar. E a lei da impunidade? Quando é que essa lei vai acabar? O Brasil não tem, a maioria das coisas não são impunes? As minorias é que vão para a cadeia? Os caras muito ricos, que deles? Olha o Paulo Maluf. O que você sai dessa? Olha esse Valério. Aquele, o carequinha. Olha o Mensalão. Olha o PT. Que desse povo? Olha o Zeca. O Zeca. O Zé. Tem a opção de Zé, mas o Zé que eu estou falando, vocês sabem qual é. Entende? Qual que é o Zé? Zé Dirceu. Cadê? Cadê esse povo na cadeia? Não tem nada. Disse eu, não foi eu, né? Não tem nada a ver. Professor, esse povo na cadeia seria pior. Não. Seria. Não, seria, pelo contrário. Seria. Não seria. Agora, as cadeias, não cabe nem a ralé que estão colocando lá dentro, coitada, da classe C, D e F, aquela Professor, F. Eles iriam exercer uma liderança tão forte, tão pesada, que eles iam movimentar a massa presidiária. Então, mas de uma isso que está acontecendo. Mas veja, melhor eles aqui. Vai chegar o dia que esse povo vai para a cadeia. A impunidade, ela não é eterna. Nós estamos vivendo a cultura da impunidade do Brasil, mas isso vai acabar. Vamos ver se na próxima vida nossa, a gente já vai chegar aqui com menos impunidade desse povão todo. Mas agora, você já pensou, até lá vai ter mais com os réus. Precisa saber o que está dominando isso aqui, né? Como é que é? Vocês escolhem o lugar que vocês vão aparecer. Tem um filme que está passando, até na Globo News, chama Obrigado por Fumar, que ele define bem a atitude do lobista. É muito cínico o filme, mas é uma definição do lobista assim, muito bom. Tem na locadora também. Quer falar? Sr. Valdo, na fatologia, na 10ª linha, sim, o senhor fala o julgamento acurado de cada realidade. Então, minha pergunta é o seguinte: como ir sofisticando a acurácia do julgamento das realidades? Olha, o que eu vejo é você pensar como consciência. Uma vez eu estava falando isso com o Jaime. O ideal, por exemplo, para um juiz, é ele se sentir na hora de julgar como uma consciência. Que aí ele vai ver a paraprocedência dele, vai ver o paradireito, vai ver a base da vida dele. Coloque-se como consciência na hora que você for ver isso. A coisa muda. É fácil, né? Tá. Tem um componente parapsíquico aí que é digamos, o principal. Não, você não está vendo a Márcia tentando forçar a barra a respeito dos lobistas? E ela não é lobista, ao que me consta, ela não é lobista. E outra coisa, eu mesmo recebi o nosso amigo aí,
que está escrevendo lá um livro que lá ele foi colocar o princípio da descrença falando, não creia nem descreia. Faça a sua experiência. Você, você acabou com o princípio da descrença. Isso não é o princípio da descrença. Você vai escrever isso, vai ser contra você. Está errado. Isso é o jeitinho brasileiro. Esse jeitinho da Márcia, o jeitinho desse autor, é o jeitinho do PT, é o jeitinho do Valério Duto, né? É o jeitinho. Enfim, a lei do Gersismo, tirar vantagem em tudo. Tá, então, a lei de Gerson. Então, pensar como consciência, pelo que você está falando... Como consciex. Como consciex implica em não usar do jeitinho. Não, é porque você vai pensar. Se você está na baratosfera, você vai lembrar que tem a baratosfera, você vai melhorar. Se você não é da baratosfera, você vai agir de uma maneira mais correta. Então, pense como consciex, que você vai pensar na sua paraprocedência. Pois é, você fala, como é que é o ideal é o seguinte, toda hora que a pessoa fosse decidir alguma coisa, ela volta para a procedência e despacha de lá para cá. Isso é que seria o ideal. Tá, mas assim, do seu ponto de vista prático, né? Um passo prático a passo. É isso, mas um passo a passo para isso. Sim. Como é que tipo de técnica? A primeira coisa, me dê o passo a passo, me dê um fato que nós vamos ver. Não, mas não pode pegar. Tem que ver. Então, primeiro passo, pense como consciência. Acabou. Então, essa questão, aí você tem que ter cosmoética, autodiscernimento, ver o ideal, olhar a prioridade e olhar todos os princípios da cosmoética. Que aconteça o melhor para todos, dos males o menor. Isso também passa. Tudo são princípios da cosmoética. Outra coisa, coloque o CPC na resolução. Coloque o Código Pessoal de Cosmoética na sua resolução. Que assim você vai se colocar no lugar do réu. É CPC, Código Pessoal de Cosmoética. Tá bom, obrigada. Gente, agora eu vou responder aqui que eu tenho só mais 11 perguntas. São 14 ao todo, né? Eu respondi 3 aí. No verbete de hoje, gostaria de entender por que o tema central é homeostático e não neutro, uma vez que na exemplologia há tanto positivo como negativo. Na página 34, item interaciologia, o senhor poderia falar mais a respeito? O caso é o seguinte, ele é um homeostático que eu estou chamando a atenção para a homeostase evolutiva. Agora, eu dou os exemplos, como eu falei aqui ontem mesmo, o povo custa entender isso. Todo mundo aqui quer que a gente fale uma coisa que não pode mudar, não tem outro ângulo, não tem outra faceta, não tem nada. Nós estamos trabalhando com a conscienciologia, tudo é multifacetado. Não fique preso às coisas. Eu mesmo já falei sobre essas expressões, uma hora eu quero trazer aí um verbete sobre isso. Por exemplo, eu falo somática e falo também somatologia, somaticidade. Agora, somática e somatologia é praticamente a mesma coisa. Agora, se eu uso uma pessoa aprende, já não quer que muda nada daquilo, não pode mudar. Isso está errado. A gente tem que maleabilidade e flexibilidade mental para ampliar os nossos dicionários cerebrais e as abordagens técnicas que nós temos, porque senão nós estamos perdidos. Agora aqui, página 34, interaciologia. A interação, autossuficiência evolutiva, harmonização cósmica. Essa interação já veio aqui em outros verbetes nossos. O caso é o seguinte, se a pessoa tem uma autossuficiência evolutiva, ela sabe o que ela está fazendo, ela vê qual o objetivo, ela tem um mega foco firme, sem sair, ela começa a se harmonizar com o cosmos. Por quê? Ela vai errar menos, ela vai acertar mais, a energia consciencial dela vai ficar como a energia imanente, sem muita poluição, sem muita renovação. De modo que o processo da interaciologia é isso. Quanto mais interação você tenha com o fluxo do cosmos, você está acertando mais e você vai ficar mais tranquila, com maior felicidade e maior serenidade. Outra pergunta, em paradoxologia, poderia aprofundar o paradoxo do liderado mais produtivo e o líder menos produtivo? Sim, o caso todo é o seguinte, por exemplo, tem uma série de líderes que um ou dois assessores dele é melhor do que o próprio líder.
Mas ele, às vezes, como criou fama e deitou na cama, aquele que é o grão-vizir, que é o vice, que está nos bastidores, que não aparece, ele é que, às vezes, é a verdadeira cabeça que orienta a pessoa. A maioria dessas pessoas são negativas, mas tem aqueles que são positivas. O nome na história é eminência parda. Então, você veja, existe aquele liderado mais produtivo, portanto, do que o líder menos produtivo. Então, vamos pensar bem nisso, como é que é. Há muita gente aí que o presidente do partido não vale nada. No entanto, tem determinado prócer político lá que é bom, que está construindo alguma coisa, caladinho. Ele é liderado por aquele que é o presidente do partido. Como desenvolver traços de personalidade COC, consciência otimista cosmoética? A pessoa, ela tem que ser de bom humor o tempo todo. Nós amanhã vamos fazer o lançamento do livro da nossa chefe que está aqui. Daqui uns meses, nós vamos publicar o livro da Maria Tereza. A Maria Tereza também é tudo da nossa idade. E ela vai publicar um livro. Lá, a gente fala que o livro dela é uma pessoa de bom humor. E ela hoje está na 4ª idade. E ela tem bom humor. Ela é a Maria Tereza. Um exemplo de consciência otimista cosmoética. Vocês sabem quem é a Maria Tereza? A bibliotecônoma, a bibliotecária. Sabe? Vocês não acham que ela está sempre alegre, aberta, positiva? Ela não tem, talvez, e nem dia plúmbio de tempestade ou tragédia sofocliana com ela. Ela é positiva. Ela é uma personalidade COC. Estou dando um exemplo aqui conosco. E outra coisa, você sabe que ela é mais velha do que eu, né? Ela está na 4ª idade. Agora aqui, o que seriam as realidades fixas e as realidades móveis citada na fatologia, na 7ª linha? Realidades fixas, por exemplo, você nasceu, pegou esse corpo, você tem que ficar com ele até dessomar. Realidade móvel, você segue determinado princípio na sua vida, mas esses princípios vão mudando com o tempo. Com o passar do tempo a gente muda. Olha o que aconteceu com a Dalva, ela mudou. Olha o que aconteceu com essa que eu estou falando, a Maria Tereza também mudou. Todos nós mudamos. Uma boa parte de vocês que vieram para Foz, vocês mudaram com essa mudança de residência. Isso, então, são realidades móveis. Elas mudam, elas transmutam para melhor, elas reciclam. Outra pergunta, o nó-górdio é uma realidade inexcluível no caminho evolutivo de cada consciência? Não. O nó-górdio, às vezes, é uma tolice que a pessoa criou, a hora que ela resolve fazer uma reciclagem e mudar, aquilo desaparece. O problema todo é não arranjar outros nó-górdios para colocar no lugar daquele. É a pessoa ficar limpa. Outra pergunta. Em nossa existência é fácil encontrar pessoas que se incomodam com a presença de outras. Como portar-se frente a essas manifestações, principalmente nos ambientes de trabalho, onde as relações e patologias são muitas vezes inevitáveis? Olha, isso faz parte da vida humana. Ninguém é igual ao outro. Então, a primeira coisa que uma pessoa tem que pensar na vida é viver com fraternidade, viver com intercompreensão, viver com confiança ou interconfiança. Se a pessoa não confiar até um certo ponto nas outras, ela não consegue viver com ninguém. Se você, por exemplo, não se adaptar bem, como é que você vai andar, por exemplo, no coletivo? Como é que você vai entrar no ônibus? Como é que você vai entrar num trem? Como é que você vai entrar no subway, quer dizer, no metrô? Como é que você vai andar de avião? Você está perdido, você não tem mais lugar para você entrar. Então, nós vivemos confiando uns nos outros. Se nós não confiarmos, nós estamos perdidos. Outra coisa pior. Como é que vai ser o dia que não tiver comida na sua casa? Você vai ao restaurante, você vai comer comida lá? Você não viu quem é que fez? Você não viu a cozinha? Você não sabe o que é? Você está confiando naquilo que você está comendo. Como é que é? Olha aí a confiança. Então, a vida humana, o tempo todo, é uma exigência permanente de lições para se ter a interconfiança. Isso é a fraternidade. Outra aqui.
Tentando chegar ao EV, cheguei a um estado em que a minha psicosfera se expande, minhas narinas se desobstruem, mas não sinto vibração. O que é isso? Serve como profilaxia? Sim. Você está começando. Insista. Isso é o início do princípio do começo, do desenvolvimento do estado vibracional. É por aí que a pessoa chega lá e domina totalmente as energias. Insista, não desista. Faça 20 vezes o estado vibracional por dia. Você vai andar mais depressa. Gostaria que discorresse sobre o item 10, realidade oximorônica, com 2 exemplos. Seria também relevante incluir entre os verbetes de referência impossibilidade holossomática e impossibilidade natural? Ele está querendo colocar isso aí. Você está entendendo, Rosa? Isso aí é uma coisa para pensar. Agora, o item 10, realidade oximorônica. Deixa eu ver onde é que está essa situação. Ele está querendo que eu mostre aqui alguma coisa do verbete. Ô, meu chefe, você pega que já tem, você está falando, na remissiologia, é o verbete, realidade oximorônica, da oximorologia neutro. Esse verbete já está aí, já foi discutido, debatido aqui. É bom você ler tudo, depois você volta com as suas perguntas. Não adianta estar falando nisso agora. Aquilo que tem verbete, eu só discuto depois que a pessoa leu. Quando se pergunta e a pessoa não conhece o verbete, a gente pede para ver. Eu acho que eu estou agindo corretamente fazendo isso. A dupla evolutiva seria um exemplo de realidade inexcluível? Olha, eu pergunto para vocês, o que vocês acham? É ou não é? É? Não. Tem gente que pode ficar single, quer dizer, solteiro, e celibato o resto da vida, o problema é dela, né? Agora, o que é o melhor? O melhor seria isso? Até que ponto? Opa, obrigado. O melhor seria a pessoa permanecer solteira ou ela arranjar uma companhia? Eu sempre oriento as pessoas da seguinte maneira, eu recomendo que haja uma dupla evolutiva. Se uma pessoa não consegue morar, conviver com uma outra pessoa, como é que ela vai conviver com a humanidade? Se com um ela não consegue, como é que ela vai conviver com milhares, com milhões, com a coletividade? Com o seu grupo evolutivo? É impossível. De modo que a dupla evolutiva é uma bênção. Ela permite a pessoa exercitar a fraternidade com outra pessoa. Isso é importantíssimo. Não é processo de sexo ou só afetividade, não. É muito mais sério. É a interconsciencialidade, com a fusão entre duas consciências que se entendem. A base disso chama-se amizade. Então é muito importante pensar na dupla evolutiva. Sob esse aspecto, eu posso dizer que é inexcluível, do ponto de vista inteligente, evolutivo, cosmoético. Outra pergunta. Por que, ao tentar fazer algo em prol de um determinado grupo, o qual faço parte, alguns componentes sentem-se incomodados e querem, de qualquer maneira, fazer o contrário do proposto em prol do crescimento grupal? Porque só a presença daquele que propõe alguma mudança passa a incomodar a ponto de quase uma agressão sem que nada tenha sido falado. Que relação há desse fato com a realidade inexcluível? Olha, aí você precisa examinar o seguinte, nós estamos vivendo entre pré-serenões. Não existem serenões visíveis na praça pública ou que seja fácil para a gente acessar. De modo que a gente tem que entender uns aos outros, relevar as incompreensões, superar os mal-entendidos e pensar no positivo. Existe uma regra cosmoética que nós falamos o seguinte, quando você chega a uma agremiação, uma instituição, uma empresa, a um grupo qualquer, você não chega lá para desancar com aquilo que está errado, não. Você não faz isso. Cosmoeticamente, você tem que chegar lá e falar assim, olha, eu estou achando que isso aqui não está bom. Então, eu estou me propondo a melhorar essa situação. E você começa a dar o exemplo da melhora daquilo, sem se incomodar com o que os outros pensam. Por quê? Você está ciente, está consciente da realidade e da certeza de ajudar ao grupo.
De modo que mantenha a sua condição como um espelho. Você é um modelo, você é um molde, você é um exemplo de melhoria, de reciclagem, de aperfeiçoamento para aquilo. E aí você não vai ficar incomodando, como o povo gosta de falar, a inveja do outro, a fofoca do outro e milhões de coisas. Deixa para lá, porque senão você está perdido. Se uma pessoa começar a ouvir só opinião pública, ele volta para a baratosfera no outro dia. Nós não podemos ouvir. A sociedade intrafísica, a sociedade humana, ainda é patológica. De modo que pense nisso e olhe como é que você pode agir. Quando se tem dupla cidadania, indica que a pessoa tem alguma cláusula da PROEX que deveria voltar para aquele país? Como saber com maior certeza? No meu caso, tenho cidadania suíça e não sei até que ponto tem relação com a minha PROEX. Escuta só, você que tem que ver onde é que você trabalha melhor e se a sua vida está sendo produtiva do ponto de vista proexológico. Se você está fora desse segundo país seu, está produzindo aqui, possivelmente se apareceu aqui para fazer isso. Agora, se você não está produzindo nada e lá tem mais chance de fazer, você deve ir embora amanhã cedo e ficar onde você possa produzir mais do ponto de vista proexológico. Cidadania é processo até um certo ponto positivo, mas depois de um certo nível percentual de interesse é secundário. Nós somos, antes de tudo, cidadãos do cosmos. E esse negócio de encher a boca e falar com a boca cheia e papo cheio sobre cidadania, cidadão, milhão de coisas, isso é nacionalismo. A maioria de nacionalismo que se fala por aí é criminoso. É na base de nacionalismo que a maior parte das guerras são instaladas. Muito cuidado quando a pessoa começar a arrotar muita coisa sobre nacionalismo. Está errado. Ela é xenofóbica e quase sempre ela é outras coisas que está puxando brasa para sardinha para alguma coisa. Nós temos que pensar na mega fraternidade, no universalismo, entender uns aos outros. Daqui a pouco, se uma pessoa aumenta o nacionalismo, ela se torna separatista. Vocês sabem o que é separatismo. Olha o caso dos etarras, lá na Espanha, que eu estava falando há pouco. Eles querem fazer a separação de tudo isso. O problema nosso é juntar e não separar. O problema todo é esse. O que nós fizemos agora com as ICs? Elas não estão se juntando? É o processo de juntar. É aglutinar. Quando as pessoas se juntam, a força aumenta. Quando elas se dispersam, diminui a força, todo mundo fica mais fraco. Então vamos pensar nessa história de dupla cidadania. Ter uma cidadania já é um problema, ter duas já é terrível. Eu conheço gente que tem 4. Isso então é um problemão. Qual é o interesse disso? Agora é lógico que às vezes tem fase da vida que é bom a pessoa ter essa dupla cidadania para poder entrar, sair dos aeroportos, dos países, naquilo, embaixada e etc. Tal. Isso às vezes é importante por causa do serviço. Mas, olha bem, dentro do processo da pergunta, como é que é. Olha bem o processo da PROEX. Outra pergunta. O que caracteriza o holopensene dos assediadores que subordinam as pessoas a entrar em ensino de satélite? Por exemplo, no uso de drogas. Caracteriza o seguinte, que eles precisam das pessoas moles, amolecidas, frágeis, fracas. Com isso, eles podem ter todas essas pessoas como pulgões, que eles vampirizam. Então, a droga é o caminho direto para o assediador dominar o assediado. Isso é a droga de modo geral. Toda toxicomania é baseada nisso. Desde a antiguidade existe droga. Agora, atualmente, nós estamos vivendo a era da toxicomania como nunca houve na história humana. Agora, isso precisa de falar aí sem parar. E a gente não vê. Se fala pouco. Precisava de combater isso com veemência. Os governos deviam de entrar nessa história, assistir todo mundo. A maioria das drogas de cocaína, por exemplo, no Rio de Janeiro, o povo só fala dos narcotraficantes. Mas não são. É gente rica, às vezes, até da Zona Sul. Eu vivi durante muitos anos, dezenas de anos em Ipanema.
O problema é gente rica, bonita, cheia de vida, que morre com 28 anos, com 33 anos, com 35 anos, de tanta cocaína. São tudo aviões que sobem os morros para pegar cocaína. Então, gente, é o usuário que mantém isso. Por que é que tem esses lobbies todos aí que não deixam combater esses tóxicos? Os lobistas não deixam. Por quê? É gente rica que está dando dinheiro para esses caras comprando. Eles não compram só os narcotraficantes, não. Compra aqueles que defendem os narcotraficantes, que vão defender os narcotraficantes. Político e mais um monte de gente. Droga, é droga. Não tem saída. Aquilo que não presta mesmo. Por que nós vamos agora exaltar a droga? E todo dia tem alguém falando. Hoje mesmo vocês vão vir aí, ó, esse filme aí que está falando negócio. Está tudo errado, isso tudo. Se uma coisa não presta mesmo. Essa que é a realidade da maturidade consciencial. Não adianta fazer maquiagem, não adianta dourar a pílula, não adianta fazer o estereótipo, não adianta colocar um rótulo diferente, não adianta colorir, não adianta edulcorar, passar açúcar em cima, melado, para ficar melhor. Dourar a pílula, não adianta, não presta, acabou. Outra coisa, se o povão não tem força para viver com a cocaína, deve acabar com tudo quanto é coisa de coca. Por quê? A média das pessoas, da personalidade na sociedade humana hoje, não tem capacidade de resistir aos processos dessas drogas. A maioria cai por causa disso. Não é só assim de abstinência, é uma loucura tudo isso que tem por aí. Agora veja, eu vejo essas coisas porque a cocaína era normal. Vocês vejam bem, o meu pai era dentista. Quando eu era garoto, ele cuidava dos meus dentes. Quando precisava de qualquer coisa para tirar o nervo, qualquer coisa, colocar cocaína. Cocaína tinha lá no gabinete do meu pai, no consultório dele, todo dia. Isso era normal. Hoje não pode ter nada disso mais. Por quê? Virou tóxico, todo mundo está usando. E outra coisa, vocês já viram o tanto de gente da área da saúde que é também toxicômano? Médicos, psicólogos, tudo toxicômano. Eles vão mexer com os tóxicos e não conseguem ficar livre disso. Então, minha gente, vamos pensar bem. Toxicomania é isso. Nós temos que acabar com essa história, falar a verdade, pôr a boca no trombone ou no microfone para falar essa verdade. Nós não podemos deixar isso caminhar por aí. Olha lá as bobagens que estão fazendo na Holanda. A Holanda é um bom, mau exemplo para a gente ver. Olha as besteiradas que já fizeram. Bairros inteiros de pessoas entregas baratas. E não adiantou nada os exemplos que New York deu. Lá em New York havia um bairro inteiro só de bêbados. Durante anos eu frequentei, assistindo os outros em New York. Entende? É o Bowery Block. Alguém aí chegou a ver isso lá na época? Bowery Block. Nunca? Vocês não viram? Lá, com o tempo, eles acabaram com o Bowery Block. Era bem no coração de Manhattan, para a parte sul. Você andava na rua, só tinha gente com coma alcoólico na rua. New York era cheio de americanos, de tudo quanto é tipo lá desse jeito. Eles acabaram com isso. Agora, não adiantou nada esse exemplo do Bowery Block. Logo depois, a Holanda pegou e está dando lá. Tem tudo quanto é tipo, tem os lugares que eles dão, tem prostituta no meio. É um bafão terrível e nauseabundo, porque o negócio tudo é na base de tóxico. Isso é Holanda. É um dos países até do primeiro mundo. Durma com um barulho desse. Essa é a nossa realidade da sociedade patológica que nós vivemos. Então a gente tem que mostrar isso através da cosmoética, da conscienciologia, o que se passa. Agora aqui uma outra pergunta. Qual o melhor argumento que eu posso usar para esclarecer os pacientes internos de que além da ditadura da cocaína, por trás tem um mega ditador manietando o dependente? A melhor coisa que tem é você fazer o arco voltaico para ele sentir energia. Porque tem gente que às vezes sente energia quando está com a cocaína, porque ele fica muito sensível, ele fica frágil, débil. É tanto, por exemplo, quando eu ia lá na clínica Maxwell, eu não podia julgar energia à distância se tinha pessoa em pé. Todas elas caíam.
por causa da energia, que a pessoa está frágil. Ela não tem resistência, ela não consegue se segurar. Então, isso aí, no caso do doente, é fazer um arco voltaico e faz quantos forem possíveis, até chegar um ponto que você vai perguntar, você sentiu alguma coisa? Vai chegar uma hora que ele vai sentir. Nessa hora, ele vai começar a ver o que é o processo do bloqueio energético, o que é o assédio, o que é uma semi-possessão. Ele vai começar a ver ele cair em si. Isso aí é para o meu amigo que trabalha com toxicômano, que a gente está falando aí. Essa aí é a melhor técnica que a gente tem atualmente para mexer com isso. Vocês querem dar um recado? Faz favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Está funcionando aqui? Boa tarde. Queria lembrar aos tertulianos e aos teletertulianos que a Enciclopédia da Conscienciologia, que todos nós recebemos, ela é realizada pelo professor Valdo Vieiro e por várias equipes que auxiliam na construção da Enciclopédia da Conscienciologia. Hoje, a Enciclopédia ela tem 2 projetos para poder viabilizar a manutenção. A primeira é a construção do tertuliário, que podemos auxiliar mediante doações, né, nessa projeto da arrancada final para o término da construção do tertuliário. O outro projeto é o projeto Amigos da Enciclopédia. O projeto Amigos da Enciclopédia, ele solicita a manutenção mensal de R$ 60. Você pode fazer isso por um ano, renovar por mais vezes, isso irá manter a enciclopédia, os trabalhos da Conscienciologia e também patrocinar as várias equipes de trabalho auxiliando a elaboração da enciclopédia. Só para lembrar que a gente está com 327 amigos até o dia de hoje, faltam poucos para a gente chegar aos 400, que 400 amigos é a meta mínima para a gente conseguir a sustentação da enciclopédia. Quem tiver interesse, então, de se associar ao programa, pode ir até a recepção do CAEC, e o pagamento é R$ 60 mensais, conforme o Marcelo falou, por 12 meses, podendo ser renováveis por mais 12 meses, até acabar o projeto da enciclopédia. Tá, gente? Quem é o teletertuliano, tiver interesse em fazer a inscrição, pode procurar os representantes do programa nos centros educacionais ou os coordenadores dos centros educacionais, que eles também nos apoiam. É isso. Obrigada. Gente, nós temos hoje 13 verbetes para a eleição. Está aqui para você. Só ler aqui as pontuações da tertúlia para vocês. Foram 8 votos online, 16 perguntas respondidas online pelo professor Valdo, 10 perguntas presenciais e 85 assinaturas no livro de presença. Após a leitura dos verbetes, nós vamos ter aqui 5 recados. O Moacir e a Sandra, a Rose, Kátia Caporali, Adriana Rocha e Eliana Esquiante. Vou então ler os verbetes para todos poderem fazer a sua eleição. Verbetes novos para percepto, precedente, primeira ação. Verbetes antigos, agenda vazia, coabitante, coativação atributiva, coleta seletiva, consciência retardatária, consim problema, hibernante, inconcretude, megapeso e melex. Estamos divulgando aqui hoje, então, o curso Desperticidade, que vai ser realizado no dia 29 a 31 de dezembro, depois do curso TENEPS, com a participação aí dos alunos e com 2 EPICONs. Temos também um curso interativo, né, com participação dos alunos no debate, com temas de verbetes da Conscienciologia e temas da Conscienciologia sobre desperticidade, com campo energético também, propício e ao desenvolvimento do parapsiquismo e ao tema desperticidade. Pessoal, só reforçando o convite para amanhã, tiveram dúvidas, não é necessário levar convite, não, a entrada é gratuita, tá certo? É aberta a todos os voluntários.
da Conscienciologia. Então, amanhã a gente vai estar tendo a fundação da Unescom, que é a União dos Escritores, e também o lançamento do livro da Dona Dalva. Todos estão convidados e, por favor, nos ajudem a divulgar para os colegas, tá ok? Obrigada. Boa tarde. A gente está tendo agora lá no Discernimento a jornada de paradiplomacia. E hoje à noite a gente vai ter uma atividade que a gente está convidando todos vocês, a gente vai abrir para o público, tá? Vai ser um vídeo debate, a gente vai estar passando um vídeo com o Sérgio Vieira, de uma entrevista com o Sérgio Vieira de Mello, e após a gente vai ter então o debate. Então, estão todos convidados, a gente vai cobrar só um valor simbólico de R$5. Então, começa às 5h30, vai até às 8h30, tá? Obrigada. Olá, boa tarde. Estou em nome do CEAJU, que eu queria convidar os associados da OIC. Eu estou precisando falar com todos os associados da OIC que estejam aqui presentes para me procurarem ali no final, tá? Obrigada. Pessoal, por gentileza, só mais um convite. Semana que vem, 28, 29 e 30, nós teremos o acoplamentário. Para quem deseja melhorar, ampliar o seu parapsiquismo, melhorar a percepção das assins e das desassins, está convidado a participar. O tema vai ser sobre proexis e os professores EPICONs, o professor Frederico Gunning e o professor Leonardo Firmato. Lembrem-se que a gente pode tirar dúvidas, a gente pode conversar e fazer toda a experimentação com o fenômeno da clarividência. Então, estão todos convidados. Quem desejar, estaremos esperando por vocês na recepção do CAEC. Obrigada. Pessoal, foi eleito com 14 votos, primeira ação para amanhã domingo. Boa tarde a todos, obrigada.